João capítulo 14, nós vamos falar sobre uma parte desse verso agora pela manhã, e à noite nós vamos continuar falando sobre a outra parte desse texto. João capítulo 14 diz assim: eu estou lendo a nova versão transformadora NVT. Talvez seja um pouco diferente da sua leitura, mas o sentido do texto é o mesmo, né? Então o texto diz assim: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Vou ler de novo. Não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Só a primeira parte desse verso. Não deixem que seu coração fique aflito. Agora feche os seus olhos. Essa é a palavra do Senhor. Eu não sei como está a sua vida. Não sei para você como tem sido esses dias. Para algumas pessoas, os dias têm sido bons, para outras, mais ou menos, e para outras, terrível. As pessoas têm formas diferentes de lidar com as situações difíceis. Eu não sei como você está reagindo a este momento, ou como esse momento tem afetado a sua casa, a sua vida, a sua existência. Mas feche os seus olhos e esteja sensível ao Espírito de Deus a ponto de ouvir da boca dele, ao seu coração, essa frase do primeiro verso do capítulo 14. Ouça Deus falando ao seu coração: não deixe que o seu coração fique aflito. Ou, como dizem outras versões, não se perturbe dentro do seu coração. Senhor, no nome de Jesus, fala mesmo, Pai, ao nosso coração. Fala à nossa alma. Lá onde o corpo e o espírito se dividem. A sua palavra é espada, que fala ao homem de modo holístico. Então que nessa manhã, aqui no prédio da igreja, ou em casa, o Senhor possa falar aos corações, em nome de Jesus. Eu ouço o Senhor falando comigo desde ontem à noite isso. Não deixe que o seu coração fique aflito. Nós estamos em um tempo em que o cuidado com o corpo é muito claro. Nunca antes, pelo menos no contexto onde eu sempre vivi, nós vimos tantas pessoas envolvidas, engajadas em cuidar do corpo. Na nossa cidade, Catalão mesmo, nós temos academias em todos os setores praticamente.
nos ambientes de lazeres da cidade, nas represas, nas avenidas, nós vimos pessoas caminhando o tempo todo. Nós temos um contingente de ciclistas na cidade bem interessante, muito grande. E é muito provável que hoje muitas pessoas, inclusive, estão, depois de uma semana de muito trabalho, nas trilhas da vida, com a sua bike. E o discurso intencional de todas as pessoas que praticam todos esses tipos de esporte está vinculado ao cuidado com o corpo. Proporciona saúde. Isso é muito bom. Nós temos visto pessoas irem a centros de estéticas para melhorar de alguma forma a sua estrutura do ponto de vista do estereótipo, né? Em todos os sentidos. Hoje existem tantas coisas que a medicina faz para melhorar o estereótipo do outro, e isso está vinculado também com o cuidado com o corpo. Nós vivemos num tempo em que as pessoas estão se preocupando bastante com a alimentação, porque de fato a alimentação adequada proporciona também saúde, bem-estar e, por que não dizer, longevidade. Se preocupar e cuidar do corpo é uma causa interessante, é uma necessidade de fato e de verdade. E eu acho bom, e essa semana eu conversava inclusive com um amigo meu que é ciclista e que andou 96 quilômetros de bike. Eu preciso entrar nesse negócio, nessa vibe, né? E ele falou: pastor, começa caminhando, depois correndo, depois você pega uma bike. Enfim, eu acho muito interessante esse movimento. Mas o que me preocupa hoje, fazendo a leitura do cuidado que nós, enquanto homens, eu nem sei se eu posso me incluir em nós, porque eu preciso me organizar do ponto de vista do cuidado com o corpo mesmo, mas o que me preocupa é que nós estamos cuidando bem do corpo, mas não estamos dando a mesma atenção do ponto de vista do cuidado ao coração. E isso em todos os aspectos. Enquanto nós temos visto homens e mulheres muito bem do ponto de vista físico, da estrutura do corpo, nós temos visto na mesma quantidade ou mais homens e mulheres doentes do ponto de vista do coração. Eu, quando falo das doenças do coração, eu não falo daquela doença que o cardiologista trata, apesar de, por conta das doenças do coração, enquanto ambiente das emoções, do intelecto e da razão, o coração, do ponto de vista físico, está sofrendo também. Porque as doenças
psicossomatizadas são aquelas que começam na alma, são aquelas que começam na mente, e se não tratada, elas se somatizam e geram um ataque cardíaco, e gera um câncer, e gera, enfim, tantos outros males. Então, num tempo em que nós cuidamos muito do corpo, do ponto de vista da estrutura, que é importante, é evidente que nós estamos deixando o coração, do ponto de vista das emoções, especialmente do ponto de vista espiritual, em segundo plano. E a proposta do cuidado do ser deve ser holística, deve ser completa. Se nós somos corpo, alma e espírito, nós devemos cuidar do corpo, mas devemos cuidar também da alma e do espírito. E o texto que nós lemos fala especialmente sobre o cuidado do coração, do ponto de vista especialmente espiritual. Já sabendo das dificuldades e dos desafios que a vida proporciona, porque no capítulo 13, Jesus começa a conversar com seus discípulos, e a conversa de Jesus com seus discípulos está direcionando para o seu sofrimento na terra. Porque aqui no capítulo 13 ele já fala de alguém que vai negar a ele. Aqui no capítulo 13 ele já fala de alguém que vai trair a ele. Aqui no capítulo 13 ele começa a falar do seu sofrimento e da sua morte. A mensagem do Evangelho começa falando sobre curas, começa no ambiente de milagres e de conversões no Evangelho de João, e o capítulo 13 é como se houvesse uma mudança de dinâmica, porque está direcionando para o propósito maior, que é a morte de Jesus, o sofrimento de Jesus por nós. E como vimos durante toda essa semana, esse sofrimento não terminaria do ponto de vista do ambiente com a morte de Jesus. Os seus discípulos, como diz o capítulo 16, também iriam sofrer. Então Jesus começa a preparar os discípulos para um momento difícil da jornada ou da caminhada. E essa preparação de Jesus para os discípulos, para esse momento, é uma realidade para mim e para você também. Lembra do 33:16 de João? No mundo tereis aflição. E a aflição da qual Jesus fala tem a ver com tudo isso que nós estamos sofrendo aqui também. E a palavra de Jesus, nesse contexto, tem como fim preparar a gente para esse e para tantos outros desafios que a vida proporciona. Jesus está dizendo, no versículo 1, na primeira parte: cuide do seu coração. Não deixe que o seu coração fique aflito. Apesar da realidade densa, difícil, complexa, a palavra de Jesus é para que, apesar do contexto difícil, o nosso coração fique guardado. Cuide do seu coração, cuide do seu corpo. Eu vou entrar nessa também.
Em nome de Jesus, isso não é uma crítica a esse tempo de cuidado do corpo. Isso é uma bênção. Mas, se você cuida do seu corpo e não cuida do seu coração, isso não é interessante. Jesus diz: não deixe que o seu coração fique aflito. Não permita que essa situação ou que as situações os afligem, como diz Eugene Peterson na Bíblia a Mensagem. A palavra coração aqui, ela é do grego cardia e denota, segundo o dicionarista Strong, o centro da vida física e espiritual. Por isso que é uma palavra que compreende o homem como um todo. A palavra coração aqui significa a alma ou a mente, né? Como fonte e lugar de pensamentos, de paixões, de desejos, de apetites, de afeições, de propósitos, de esforço. O entendimento desta palavra tem a ver com um lugar da faculdade mental, com intelecto, com inteligência. A palavra coração aqui está vinculado com o caráter, com um lugar na alma de sensibilidade. Então, entenda que Jesus está praticamente dizendo: cuide-se. E a melhor forma de cuidar-se é guardando o seu coração. Não deixe que o seu coração fique aflito. Como cuidar do coração? Uma pergunta que nós poderíamos fazer. Se a proposta é cuide do seu coração, a pergunta é: como eu faço isso? Você sabe como cuidar do seu coração? A gente sabe como cuidar do corpo, praticando exercício, se alimentando bem, como diz os profissionais da saúde. Mas como cuidar da cardia? Como cuidar do coração? Como cuidar da sua alma? Como cuidar do seu espírito? E aí o autor fala: evite tarasso, que é a palavra grega aqui para aflição. Evite estar aflito, né? A gente já sabe que a aflição é uma palavra que caminha junto com a ansiedade, né? Que tem vínculo com a depressão. Aflição, ansiedade e depressão são coisas ruins que acabam com o homem mais saudável do ponto de vista físico que existe. Que acaba com a esperança, com o desejo de viver, que gera vontade de morrer num ambiente cheio de vida. Jesus diz que o seu coração fique distante de aflição. E a palavra aqui tem a ver com uma comoção interna. A palavra tem a ver com a ausência de paz no espírito e na mente. A palavra tem a ver com perturbação, com a tranquilidade sendo retirada. A palavra tem a ver com inquietação, com impaciência, com medo, com temor, com angústia.
No mesmo momento que nós vivemos a sociedade muito bem do ponto de vista do corpo, nós vimos também uma sociedade cujas características das quais, ou os adjetivos dos quais eu coloquei aqui, são uma realidade também. Você conhece alguém angustiado? Você conhece alguém com medo do ambiente ou do momento que nós estamos vivendo? Você conhece alguém com TOC, transtorno obsessivo compulsivo? Você conhece alguém com síndrome do pânico? Você conhece alguém que não tem paz? Você conhece alguém que não consegue, num ambiente lindo, diante de um mar, ou de uma mata, ou de uma floresta, ou de um céu azul, fazer contemplação? Você conhece alguém que não consegue parar? Tudo isso está vinculado a taraço, a aflição. E Jesus está dizendo: cuide do seu coração. Evite taraço, evite aflição. Evite que essas coisas tomem posse de você. Lembrando que Jesus está falando para discípulos que estão prestes a enfrentar talvez os momentos mais difíceis da sua vida. Nesse sentido, ter o coração guardado de aflição não tem a ver com viver no país da Alice. Não tem a ver com viver no país das maravilhas. Para me fugir da aflição, eu vou para a Disneylândia. Não, irmãos. Porque a Disneylândia, a praia, a roça é um momento na sua existência. Ou você dá conta de viver a vida toda nesses ambientes? E quando você voltar? Como ter paz no meio de uma pandemia, irmãos? É possível. Para isso nós temos que cuidar do nosso coração. Você tem cuidado do seu coração? Tem cuidado do seu coração, Nicole? Tem cuidado, Benjamin, do seu coração? Cuidem do seu coração. Não deixem que o seu coração fique aflito. Não se perturbem dentro do seu coração. A orientação de Jesus é para que nos voltemos para aquele que deve receber um cuidado especial do ponto de vista da estrutura. A alma, o espírito, a mente. Temos que tomar cuidado com as nossas volições. Temos que dar mais atenção aos nossos propósitos. Por falar nisso, você tem propósitos? O que você pretende fazer amanhã? Como você pensa a sua vida daqui a 1 ano? Como você pensa a sua vida daqui a 5 anos? Como você pensa a sua vida daqui a 10 anos? Quais os propósitos que você estabeleceu a curto, médio e longo prazo? Você pensa na eternidade? Cuidar do coração tem a ver com isso também. Porque caminhar sem norte é terrível. Não ter perspectiva de futuro, não ter perspectiva da eternidade é terrível. Cuidar do coração tem a ver com isso. Nós vivemos em um tempo em que é perceptível esse problema no coração humano. Porque a nossa sociedade anda errante de um canto para o outro, sem direção. Nós damos prioridade a aquilo que não deveria ser prioridade. E deixamos em segundo, quando deixamos em segundo plano, aquilo que seria essencial. Cuide do seu coração.
nós vamos conversar sobre qual é a orientação de Jesus para esse cuidado eficaz de cardia. Hoje às 19 horas. Se você puder vir à igreja, venha. Se não, separe o tempo e assista aí na sua casa. À noite nós vamos continuar essa reflexão. Mas já quero deixar para você, nós vamos conversar muito sobre isso, mas na palavra que nós lemos, Jesus diz que a melhor forma de cuidar do coração é crer em Deus e crer também nele. O texto diz: não deixem que seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. É essencial para um coração saudável a crença em Deus e no Filho de Deus. Deus te abençoe. Nosso tempo se esgotou e à noite nós vamos falar mais sobre isso. Mas eu desafio você a pensar mais sobre isso. Em nome de Jesus, irmãos, você que pratica o esporte, continue praticando. Em hipótese alguma, nós estamos falando contra isso. Nós estamos falando sobre a também necessidade de cuidarmos do nosso coração. Nós assistimos ontem e até compartilhamos no grupo da igreja, está nas redes sociais, um vídeo de um senhor de idade com máscara, em plena pandemia, celebrando com júbilo ao Senhor. Isso não quer dizer que ele não tem problemas. Isso quer dizer que ele está cuidando bem do coração dele. E porque ele está cuidando bem do coração dele, mesmo no tempo de muita dificuldade, a aflição, a angústia, o temor, a ansiedade, a depressão, o medo, essas coisas não são realidades na vida dele. Cuide do seu coração, que apesar dos pesares, a paz que excede todo entendimento guardará o seu e o meu coração em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor, no nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nessa manhã. Obrigado por essa palavra do céu ao meu coração, ao nosso coração. Que o Teu Espírito Santo possa mover a fim de que encarnemos esta verdade, Pai. Para então, na mesma intensidade que cuidarmos do nosso corpo, possamos também cuidar do nosso coração, cuidar da nossa alma, cuidar do nosso espírito, Pai. Em nome de Jesus, faz isso. Fala mais ao nosso coração, fala pra gente como é que a gente faz esse negócio, Pai. Nos ajude a vivermos e vivermos bem, mesmo num contexto difícil como este, em nome de Jesus. E eu oro desde já para este homem, para esta mulher, cujo coração se encontra enfermo. Sopra o Teu Espírito, se revele a este coração, então gere saúde espiritual nessa vida doente, em nome de Jesus. Amém?